Agora, nosso segundo convidado, Rodrigo Gadelha. Rodrigo é professor na UFMG, doutor em Ciências das Radiações, tecnólogo em Radiologia, com experiência em radiodiagnóstico e medicina nuclear. Ele é mineiro de origem, carioca e paulistano de vivência. É interessado em História da Ciência e Artes. É também ex-atleta de vôlei e curte rodas de conversa e um bom jogo de baralho. Com você, Rodrigo. Oi, Rodrigo, só chatinho que tá, acho que tá mutado aí. Só um instantinho, pessoal. Daqui a pouco vai entrar o som. Deixem seus comentários aí, suas perguntas, tá? Pessoal, já deixou o joinha, deixou o like. Temos 52 pessoas. Daqui a pouquinho o Rodrigo já entra. Pessoal que quiser também acompanhar a movimentação desse evento, do Stand Up for Nuclear, nas redes, a gente está no Instagram, no Facebook, tá? LinkedIn, eu fiz uma postagem lá no meu perfil hoje, tá? Então, peço que vocês também deem uma força para o evento lá. O pessoal está aqui, gostou muito, Inayá, da sua palestra, já temos algumas perguntas. Luciana, Oi, voltei, tá me Rodrigo, ouvindo? voltou. Tô sim, vamos lá. Ótimo. Desculpem, pessoal, desculpem todos aí, eu tô com a conexão um pouco fraca, mas já mudei de dispositivo, mudei de região, de local aqui, mais próximo do roteador. Enfim, bom, agradeço a apresentação da Luciana, agradeço também a oportunidade de participar desse evento do Stand Up for Nuclear, pela Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, a SBBN, em especial o programa da SBBN Jovem, e muito obrigado, Danila, especialmente, e toda a organização do evento. Então, vamos lá, Luciano, Keline. Dentro do quadro de ensino e carreiras nas ciências nucleares, a gente vai bater um papo sobre qual escolha, qual decisão, né? Como decidir, como escolher entre academia ou mercado, um olhar sobre energia nuclear. Próximo slide, por favor. Bom, e para a gente poder bater um papo inicialmente sobre esse assunto, o que a gente precisa refletir, o que capacita na prática um profissional? Inicialmente, educação básica, pelo ensino fundamental e ensino médio, aproveitando um gancho aí da fala da Inayá, muito bem, parabéns, Inayá. Posteriormente ao ensino básico, o ensino técnico, de nível médio. Em seguida, o ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O ensino profissional, ou seja, todos os treinamentos e atualizações durante a atuação do profissional em seu trabalho. A educação continuada a partir de diversos eventos científicos e educacionais. A experiência na própria função desse profissional e também o reconhecimento por pares. Próximo. Nas ciências nucleares, como a Inayá muito bem colocou, existe uma série de aplicações que esses profissionais podem seguir. Pelo fato da Inayá já ter comentado da profissão do engenheiro, né, dos engenheiros nucleares, e em seguida a Simone irá comentar sobre todos os cursos de pós-graduação da CENEM, a gente vai, nesta apresentação, focar, ser bem restrito à aplicação na saúde, em especial medicina e pesquisas. Ou seja, a gente vai contemplar, abordar os cursos
que não estão ligados à engenharia nuclear, diretamente. Bom, próximo. Para isso, fenômeno físico, né, dentro da saúde, em especial as aplicações utilizando as radiações ionizantes, existem as não ionizantes, mas a gente vai focar nas aplicações com as radiações ionizantes, que se baseiam nas imagens para diagnóstico e também no tratamento. Todas elas, ambas, necessitam continuamente de pesquisas clínicas para o desenvolvimento de novos medicamentos e portanto, serem utilizados tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E as aplicações, na prática, nos serviços, consistem nas áreas de radiodiagnóstico, medicina nuclear e radioterapia. Próximo. Bom, mas e quais são as modalidades de curso superior no Brasil? Quais são elas? A licenciatura, ou seja, uma graduação voltada para as práticas pedagógicas, o bacharelado, que consiste numa formação mais ampla, e o curso tecnológico, que consiste em formação mais direcionada para o mercado de trabalho. Então, a gente elencou aqui alguns cursos de graduação, digamos que os mais comuns no sentido de haver profissionais trabalhando nessas áreas. São os cursos de medicina, contemplando 6 anos para sua formação, farmácia, 4 anos, biomedicina, também 4 anos, ciências biológicas, também 4 anos, e física médica, 4 anos. Todos eles na modalidade de bacharelado, sendo que as ciências biológicas existe também a modalidade de licenciatura. E, por fim, o curso de tecnologia em radiologia, que vai variar de instituição para instituição, mas, em geral, a sua formação ela pode ser concluída entre 3 a 4 anos. E aí é um curso tecnológico com uma formação mais direcionada para o mercado de trabalho. Nessa coluna direita, a quantidade de cursos em atividade, essa quantidade extraída pelo site do Ministério da Educação. Então, se vocês forem lá, é possível obter essas informações. Olha o número expressivo de cursos de farmácia ou bioquímica. Próximo, por favor. Na sequência, a gente vai discutir um pouco, dentro das principais modalidades de medicina nuclear, radiodiagnóstico e radioterapia, as atribuições desses profissionais. Então, aqui em cima, na medicina nuclear, é necessário haver a síntese e o preparo de radiofármacos, em que profissionais com as formações de farmácia, ciências biológicas estão mais presentes, mas também não isenta os profissionais formados em química, especialmente na parte do preparo de síntese. Em seguida, a administração desses radiofármacos, né, nos pacientes, seja no âmbito clínico ou no âmbito pré-clínico, pelos profissionais de enfermagem e medicina, em especial para terapia, no caso da formação em medicina. Na sequência, é necessário haver aquisição e processamento dessas imagens, assim como também para o radiodiagnóstico, em especial profissionais formados em tecnologia em radiologia ou biomedicina. Já em relação à manutenção, manuseio, controle de qualidade dos equipamentos, fica a cargo dos cursos, né, das pessoas, dos profissionais formados em física médica e também em engenharia biomédica. Já na radioterapia, é importante lembrar que a medicina nuclear e o radiodiagnóstico, de um tempo para cá, já existem equipamentos híbridos, ou seja, a associação da modalidade do radiodiagnóstico com a medicina nuclear, como, por exemplo, os PECT-CT, né, a câmara associada a uma tomografia computadorizada, né, emissora de raio-x, também o PET, a tomografia por emissão de pósitrons associada à tomografia computadorizada, e mais recentemente ainda, o PET, a tomografia por emissão de pósitrons associada à ressonância magnética. Já na radioterapia, a irradiação externa é uma atribuição dos profissionais com formação em tecnologia em radiologia e também da biomedicina. E no final, a interpretação, tanto para o diagnóstico ou para o estadiamento
fica a cargo dos profissionais formados em medicina. Próximo. As áreas de formação dos cursos de graduação, especialização ou pós-graduação. Nessa tabela, a gente elencou novamente os principais cursos de graduação e o seguinte, no próprio curso de graduação, já existe divisão das áreas, ou seja, a formação desse profissional dentro da própria graduação, da física médica e da tecnologia em radiologia, sendo que cada um dentro das suas atribuições específicas, tanto na área do radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear, e também radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear para o curso de tecnologia em radiologia. Claro que não se inclui outras aplicações, mas como a gente está falando de saúde, a gente vai ficar nesses tópicos. Já os demais cursos, como a medicina, a farmácia, a biomedicina, as ciências biológicas, é necessário que o profissional continue a sua formação a nível de especialização ou residência ou até a pós-graduação para poder ter a sua qualificação profissional e então atuar na área. Bom, mas e aí, e afinal, próximo, Jaqueline, por favor, mas e afinal, quais são as regras do jogo na prática, quando esse profissional forma, depois de ter feito a graduação, em alguns casos a sua pós-graduação ou especialização, como que funciona o exercício profissional perante a sua legislação? Então vamos lá. Quando o profissional forma, é importante a gente compreender que existem entidades de classe que representam esses profissionais. São elas as entidades de classe, os sindicatos, as associações e os conselhos. Os sindicatos consistem em entidades que defendem os direitos coletivos e individuais de cada uma das categorias. As associações consistem em entidades que promovem o desenvolvimento científico e social dessa categoria, em especial promovem eventos científicos e culturais para o desenvolvimento desses profissionais, e os conselhos, que talvez sejam as entidades mais conhecidas, mais próximas de todos nós, que são as autarquias públicas de direito privado, tá? Porque quem sustenta financeiramente os conselhos são os próprios profissionais, que são responsáveis por normatizar e fiscalizar na prática o exercício profissional. Muitas das vezes a gente sai da graduação sem conhecer como funciona o jogo depois que toda a formação acontece na instituição de ensino. Então aqui a gente a partir do próximo slide, a gente vai comentar um pouco sobre as leis que dispõem sobre o exercício de cada uma dessas profissões. Então aqui, na medicina, o curso de medicina possui o Conselho Federal de Medicina e os seus regionais por estado, e na sua lei de instituição da profissão, que dispõe sobre o seu exercício, diz lá que existe a residência médica, tanto em radiologia, em medicina nuclear ou radioterapia. E essa profissão, como todas as demais, existe uma classificação pelo Ministério do Trabalho, que é a classificação brasileira de ocupações, o CBO. Então, para a medicina, existem várias especialidades médicas, mas o prefixo numérico aí do código é 2251. Próximo. Já o curso de farmácia, em sua lei 20.377 de 1931, também dispõe sobre o exercício dos profissionais farmacêuticos e, uma resolução mais recente, a atribuição do farmacêutico com a especialidade em radiofarmácia. Então, o farmacêutico ele forma podendo manipular, fabricar e comercializar medicamentos e, a partir da especialidade em radiofarmácia, ele pode atuar como radiofarmacêutico. E, pelo Ministério do Trabalho, CBO, o código 2234. Próximo. Na Lei 6.684, o profissional formado em biomedicina, ele é responsável por, uma vez habilitado, ele poderá atuar no campo da imaginologia, ou seja, no diagnóstico por imagem, e também na terapia, mediante um curso de especialização. Já o seu cadastro na Classificação Brasileira de Ofícios, 2212. Próximo. O curso de Tecnologia em Radiologia, um curso superior, porém na modalidade tecnológico, está amparado, a resolução de 2012 está amparada na Lei 7.394 de 1985,
em que diz as possíveis áreas de atuação desses profissionais no radiodiagnóstico, na radioterapia, na medicina nuclear, na indústria, e está lá exposto e sendo representado pelo Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. E, por último, a profissão de físico, que recentemente, em 2018, a lei que dispõe sobre o exercício desse profissional, a Lei 13.691, diz que esses profissionais são responsáveis por elaborar documentação técnica e científica, realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos, pareceres, organizar procedimentos operacionais de segurança, de radioproteção, de análise de impacto ambiental, redigir documentação instrumental e de aplicativos no que couber a sua qualificação. Embora ainda não haja um conselho, uma entidade de classe, conselho, né, uma autarquia pública de direito privado que represente os físicos, mas eles já possuem a lei que regulamenta a sua profissão. E no cadastro, na classificação brasileira de ocupações, o seu código é 2131. Bom, ainda falando sobre as áreas de atuação, existem habilitações da própria CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e que se a gente for lá no site da instituição, a gente consegue encontrar um número superior a 2.000 de profissionais habilitados, certificados como supervisores de proteção radiológica em diversas áreas, sendo que nas áreas da saúde, a medicina nuclear já possui 332 profissionais com essa habilitação, e a radioterapia, 538 profissionais habilitados. Além dessa habilitação, existem registros de pessoas físicas para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas, totalizando 1.904 profissionais já registrados para essa finalidade dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Próximo. Nesse próximo slide, esse gráfico, ele representa as instalações autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a gente consegue perceber que praticamente metade dessas instalações, elas consistem em serviços de medicina nuclear, 1/4 de serviços de radioterapia e pouco menos de 1/4 são laboratórios de pesquisa, e todas as outras instalações são para outras finalidades. Próximo. E como que elas estão distribuídas no nosso território, né, no território nacional? A medicina nuclear e a radioterapia, grande parte, pouco mais da metade, está concentrada na região sudeste e aproximadamente 15% na região sul. Ou seja, a região sudeste e sul contempla praticamente 80% dessas instalações. E toda a diferença está distribuída na região sudeste, centro e também na região norte e nordeste. Ou seja, para onde é que esses profissionais eles podem ir? Num primeiro momento, a gente pode pensar que a melhor região vai ser a região onde está concentrada esses serviços. Sim, de fato é. No entanto, não quer dizer, não isenta que as regiões onde há o menor número de instalações não possa haver oportunidades que muitas vezes esteja saturada na região sudeste e sul. Então, assim, o profissional, a grande maioria, vai de fato estar concentrada na região sudeste e na região sul, mas não quer dizer que não haverá oportunidades nas demais regiões. Bom, para a gente poder concluir, então, é importante a gente frisar que a distribuição dos cursos de graduação, especialização e residências, assim como de profissionais, ela obedece uma distribuição natural desses estabelecimentos de saúde e assistência no país. A regulação profissional ela não é específica para a área nuclear e, muitas vezes, não existe uma representatividade para solucionar aspectos específicos da área. Por isso, também, o papel das associações ela é muito importante. E a gente tem algumas aí para citar, como, por exemplo, a BFM. O investimento dos jovens na sua formação depende fortemente da credibilidade das ações governamentais, viabilizando os projetos e os concluindo em tempo razoável. As dificuldades do país em educação, ciência, tecnologia e inovação se refletem diretamente nas opções dos jovens por profissões com maior garantia de empregabilidade.
Bom, esse é um pouco próximo. Chamar a atenção para os alunos que é importante a educação continuada, além da sua formação tradicional na graduação, no mestrado e doutorado, dependendo da área que o profissional pretende seguir, mas a formação, a educação continuada também, ela é primordial. Gostaria de agradecer especialmente aos associados da SBBN, a doutora Silvia Velasquez pelas discussões e a revisão dos dados, e é isso, os nossos endereços das redes sociais, o link da sociedade. Muito obrigado, meninas, aí, pela oportunidade. E é isso. Estou aberta à disposição aí para as perguntas. Beleza, Rodrigo, muito obrigada aí pelas dicas, pela ideia ótima que você deu aí do mercado de trabalho, né, a dimensão desse mercado, regionalidade, desafios. É muito importante a gente entender que a saída, o caminho é a educação, né? Qualquer coisa que a gente decida fazer, a gente tem que buscar algum conhecimento sobre, e às vezes conhecimentos múltiplos, né? E vocês estão vendo que aqui na Nuclear é assim também, né? E continuando, a nossa terceira